Olá, nono, vamos para mais uma aula de História. Agora o capítulo 5, que corresponde à apostila 2. Vamos falar então sobre os conflitos durante o século XIX no Brasil, certo? Aqui nós temos uma imagem do Dom Pedro II, ainda quando criança, assim que ele foi coroado como o segundo imperador do Brasil, ok? Então, nós vamos falar bastante sobre Dom Pedro II, sobre o segundo reinado, de 1840 a 1889. Então, nada mais justo do que colocarmos aí a imagem de Dom Pedro II assim que ele assumiu, com a antecipação da maioridade, que nós já vamos ver esses assuntos. Então vamos lá, Brasil século XIX. Nas últimas aulas sobre a história do Brasil, nós vimos então a fuga da família real portuguesa para o Brasil, em 1807, chegando aqui em 1808. Vimos o Brasil joanino, ou seja, o Brasil durante Dom João VI aqui, de 1808 a 1821. Vimos o primeiro reinado, de 1822 a 1831. O primeiro reinado corresponde do momento da independência até a abdicação de Dom Pedro. Então a independência foi proclamada por Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1822, aqui em São Paulo, e ele foi coroado como primeiro imperador do Brasil no dia 1º de dezembro do mesmo ano, certo? E vimos também todos os problemas que o primeiro reinado teve e os pontos mais importantes, como a primeira Constituição, como a Confederação do Equador, que foi a segunda Revolução Pernambucana, que aconteceu, né, com a figura do Frei Caneca e tal. Vimos as impopularidades do Dom Pedro I, ok? A Guerra da Cisplatina, que foi uma guerra entre Brasil e Argentina pela disputa do Uruguai e a independência do Uruguai, depois desse conflito, no ano de 1828, até a abdicação de Dom Pedro. Vimos também o período regencial. O período regencial corresponde à abdicação de Dom Pedro I até Dom Pedro II assumir como segundo imperador do Brasil. Então foi de 1831 a 1840. E o que nós temos aqui de muito importante? Já a formação de dois partidos políticos que vão dar muito o que falar durante o segundo reinado, o Partido Liberal e o Partido Conservador, além de todas as revoltas, tentativas de separação que nós vamos ver agora nessa aula, que teve no Brasil durante o período regencial, que foi terminar somente durante o segundo reinado, ok? E o segundo reinado é o Brasil durante Dom Pedro II, durante o período que Dom Pedro II foi imperador do Brasil. Vale a pena ressaltar, pessoal, que tudo isso, né, corresponde ao período do Brasil Império, de 1822 a 1889. Lembrando que o Brasil foi o único império, a única monarquia de toda a América Latina, ok? Teve alguma pequena coisa no México, mas não vingou tanto como o Brasil. E o Brasil ter se tornado um império, um sistema monárquico, ter sido governado por Dom Pedro I e Dom Pedro II, foi o responsável pelo Brasil não ter se separado. Muito provavelmente, se a corte portuguesa não tivesse vindo para cá, chegado aqui em 1808, e a independência ter sido proclamada por Dom Pedro I, e o Brasil ter se tornado império, provavelmente o Brasil não existiria hoje. Teríamos vários países na América Latina, na América do Sul no caso, falando a língua portuguesa, ok? Do segundo reinado, período de Dom Pedro II, período que nós vamos ver agora, o que tem de mais importante? Nós temos os movimentos abolicionistas, o fim dos conflitos regencial, que aconteceram no período regencial, ok? Temos aí as disputas entre os partidos conservador e o Partido Liberal, ok? A Guerra do Paraguai, que foi a maior guerra que teve aqui na América do Sul, entre Brasil contra o Paraguai e ao lado do Brasil, Uruguai e Argentina, ok? Que nós vamos ver na próxima videoaula, certo? E também todas as leis abolicionistas que foram acontecendo e o crescimento do movimento republicano, ok? Até que desencadeou, no dia 15 de novembro de 1889, a proclamação da República do Brasil. E até hoje vivemos nesse sistema republicano, ok? Então vamos lá falar agora sobre os conflitos e as rebeliões que ocorreram durante o século XIX.
Pessoal, uma coisa muito importante. Esse vídeo ele vai ser fragmentado em parte 1 e parte 2, ok? Então, Revolução Farroupilha, Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845. Começou no período regencial e terminou durante o início do segundo reinado, tá? Então foi um movimento separatista, com toda certeza, um movimento onde o Rio Grande do Sul e Santa Catarina tentaram se separar do Brasil. Inicialmente o Rio Grande do Sul e depois Santa Catarina aderiu também à Revolução Farroupilha. E o porquê aconteceu a Revolução Farroupilha? Pela alta cobrança de impostos do Rio de Janeiro, ou seja, do governo central, que na época era o governo regencial, especialmente no charque. O que é o charque? É a carne seca, que tanto os gaúchos produziam, que era exportado para o Brasil todo, principalmente para o Sudeste, né, São Paulo e Rio, até que começaram a cobrar muitos impostos, ok? E desses impostos começaram a comprar também a carne seca de outros locais, como do norte da Argentina, ok? Então isso levou à revolta que desencadeou na Revolução Farroupilha. Então, alta cobrança de impostos, principalmente no charque, na carne seca. E também a nomeação pelo Rio de Janeiro, ou seja, pelo governo regencial, pelo governo central, para um chefe local da província gaúcha, ou seja, para um chefe local no Rio Grande do Sul, ok? Eles não gostaram. Então, eles já tinham esse sentimento de poder se separar do Brasil caso algum problema tivesse. Quais foram os principais líderes? Bento Gonçalves, Bento Manuel Ribeiro e o italiano Giuseppe Garibaldi. Então foi um conflito muito intenso, ok? Terminou com as tropas cariocas, com as tropas do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, como de vários outros locais que foram aumentando o exército do governo central. Quando eu falo governo central, pessoal, eu estou me referindo ao governo de onde, né, está governando o Brasil todo, ok? Então, no caso, o governo central, o governo monárquico, que nesse período era o governo regencial, eram os regentes que estavam no lugar de Dom Pedro II, ok? Então foram conflitos intensos entre as tropas do governo central contra os farroupilhas, certo? Proclamaram a República Rio-Grandense e logo depois a República Juliana. Onde foi a República Juliana? Em Santa Catarina, ok? O final da revolta se deu com a figura do Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, que ajudou muito no fim dessa revolta, ok? Então terminou no ano de 1845. E esse movimento separatista, que foi, né, lutado durante a Revolução Farroupilha, a proclamação da República Rio-Grandense, da República Juliana, não deu certo, ok? Vamos ver agora a Revolta dos Malês, que foi muito importante também nesse período regencial. O que foi a Revolta dos Malês? Aconteceu na Bahia, em Salvador, onde um grupo de africanos e afrodescendentes muçulmanos lutaram contra o catolicismo e contra a escravidão. Então, vários seres humanos que foram trazidos para cá, africanos em formas de escravos e alguns também que foram nascidos aqui no Brasil, lá na Bahia, se organizaram para lutar contra a imposição do catolicismo e também contra a escravidão. E todos eles muçulmanos. Os documentos todos foram escritos em árabes, ok? A conspiração, como eu disse, envolvia a liberdade dos escravos e a liberdade religiosa. Durante a Revolta dos Malês, somente na cidade de Salvador, existiam aproximadamente 25.500 escravos, ou seja, cerca de 42% da população. O que significa isso? Se eles tivessem se organizado, tivessem tido boas estratégias, eles poderiam muito provavelmente conseguir ali, né, o ideal que eles estavam tentando, ou seja, o fim da imposição do catolicismo, a não opressão pelo culto que eles queriam, que eles tinham, que era, né, a religião, que era o islamismo, e também, de repente, fazer esse movimento contra a escravidão crescer. É claro, eles não iam conseguir acabar com a escravidão no Brasil todo, mas na Bahia, em Salvador, no caso, ia ter uma boa repercussão em questão disso, em questão da luta contra a escravidão, ok? No Levante dos Malês, alguns escravos utilizaram técnicas de lutas de capoeira, ok? E assim foi a Revolta dos Malês. Pessoal, eu vou encerrando aqui e
daqui a pouco começa a parte 2, ok? Até daqui a pouco, pessoal.